queria falar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação às igrejas. Eu fui criada na Assembleia no Brasil, desde pequenininha. Lá em Portugal tem muitas igrejas brasileiras, né? Eu acho que Deus quis que eu fosse para New Life. Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu queria falar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação às igrejas, tanto lá aqui nos Estados Unidos como em Portugal. Para quem não sabe, eu vivi 17 anos, né, lá em Portugal. Foi uma experiência muito boa, tenho boas lembranças, tenho vários amigos que ficaram lá e que ainda tenho contatos, né, e principalmente ali do círculo da comunidade, né, cristã. Nos últimos anos, de 2010, mais ou menos, até 2022, foram 12 anos, né? Eu tive sempre na mesma igreja, que era a Catedral da Esperança, que é uma igreja ali da linha mais pentecostal, né? Tipo Assembleia de Deus. E foram momentos muito, assim, muito profundo para mim, a experiência, né, que eu tive. Eu fui criada na Assembleia no Brasil, desde pequenininha, mas teve um tempo que eu fiquei na Presbiteriana no Brasil. Tive também na Batista Renovada, me batizei com 16 anos, Batista do Calvário. E lá em Portugal, eu tive, logo quando eu cheguei, eu tive numa igreja portuguesa, que era a Igreja do Renovo, que fica na Margem Sul, que é ali numa cidade, né, lá depois do Rio. E então, depois da ponte 25 de abril, né, que eu morava. Mas nos últimos 12 anos que eu estive lá em Portugal, eu estive nessa comunidade, na Catedral da Esperança, do pastor Enéas, bênção. E foram períodos assim, muito assim, marcantes, né? Eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu conheci ele na igreja, nessa igreja. E foi quando eu fui para lá em 2010, eu já estava ali uns 6 meses mais ou menos na igreja, aí já estava envolvida, né? Dando escola dominical para os novos membros. Aí o Felipe se converteu, eu dei discipulado para ele, né? Que é aquela classe para os novos convertidos, né? Que muitas igrejas têm. Eu cheguei a dar essa classe ali para eles. E é interessante que ele batizou depois, né? Hoje em dia tem muita gente que os pais batizam filhos, filhos batizam pais, né? A maioria das igrejas hoje em dia tá assim. Antigamente era só mesmo o pastor que batizava as pessoas. Mas eu fico pensando, tava pensando nisso agora. Se fosse hoje, será que eu ia batizar ele? Porque eu tinha mais tempo, né, de férias, professora da escola dominical do discipulado, classe Nova Vida. O Felipe novo convertido, eu acho que eu ia batizar ele. Olha só, como a mente, né, a mente fértil não para, meu Deus. Mas então, gente, lá em Portugal tem muitas igrejas brasileiras, né? Muitas mesmo, assim, os templos bem cheios. Tem muitos portugueses. Essa igreja que eu pertencia lá era 80% brasileiros, 20% portugueses, né? Mas eu já visitei igrejas portuguesas. Teve uma época quando eu morava em Lisboa, eu cheguei a visitar a Maranata, que era igreja assim, brasileiros, um pouco portugueses. Fui numa igreja batista também, só de portugueses. No geral, tá? Assim, no geral daquilo que eu conhecia, igrejas portuguesas tá bem vazias, né? Não tem muita gente. No geral, a Europa tá bem assim, muitos templos, né? Viraram bares, discotecas, enfim. Mas com essa chegada de muitos imigrantes para lá, isso tem mudado, né? Graças a Deus. Então, aqui nos Estados Unidos, eu moro no estado de Massachusetts, a cidade que eu moro é Hudson, né? E quando eu tava lá ainda, eu pesquisava sobre as igrejas daqui. Eu já sabia mais ou menos onde eu ia morar. E eu pesquisei, né? Coloquei ali Facebook, fui ali pesquisando quais igrejas tinha aqui. E eu encontrei uma que gosto muito, que é a Betel, que fica em Marlborough, a cidade do lado, 15 minutos de onde eu moro. A Betel, que é presbiteriana, muito boa a igreja. Eu tenho vários clientes que fazem cílios e sobrancelhas comigo, que são de lá. Mas eu pensei que eu ia ficar lá, né? Que eu já vim preparada para ser membro de lá. Mas
Eu acho que Deus quis que eu fosse para New Life. Eu visitei também a outra igreja fica um pouquinho mais longe de onde eu moro, fica em Framingham, e eu gostei também. Tanto uma como outra eu gostei muito. E aí eu e meu marido, a gente conversando, a gente resolveu ficar nessa que é um pouquinho mais longe, mas que nosso coração ficou mais assim, ficamos mais confortáveis, né? É uma igreja presbiteriana, onde eu frequento hoje, é New Life Church, presbiteriana e maravilhosa também, pastor uma bênção. E o principal, o meu filho ama, né? O Benjamin tá com 9 anos, ele vai para a escola dominical, ele participa, ele ama o pastor, ele vê o pastor, ele quer abraçar, quer cumprimentar. Quem tiver ali tem que deixar ele entrar ali para dar um abraço no pastor depois do culto, né? Que a gente tem esse costume, depois do culto, o pastor cumprimenta os visitantes, né? As pessoas vão lá na frente, vai tomar um café com ele. Então, sempre quando tem uma brechinha, o Benjamin corre lá para dar um abraço no pastor. E ele gosta também. Ele é bem atencioso com as crianças e deixa, né? Quando alguém trata bem nossos filhos, a gente fica muito feliz, né? Não precisa nem me tratar bem. Tratando meu filho bem, tá bom. E uma coisa que eu tenho reparado, gente, que aqui nos Estados Unidos, né? Onde eu moro, aqui nas redondezas também, tem muitas igrejas, né? Muitas igrejas, assim, muitos membros, igrejas superlotadas, cheia mesmo. Eu falo, a minha onde eu vou, eu acho que tem mais ou menos 1.200 membros. Nós temos 2 cultos, né? Tem o culto de manhã, no domingo, às 9 e às 11. Geralmente o culto é 1h30, né? Então, o das 9 termina 10h30, e o pessoal, né, dá tempo do pessoal ir embora, e a turma das 11 estacionar e chegar nas calmas, né? Aqui não tem, pelo menos a igreja onde eu frequento, e outras que eu vejo também, que é nessa linha de presbiteriana, não tem culto à noite. Então o pessoal vai para a igreja domingo de manhã, e os americanos também. Eles têm costume de frequentar a igreja no domingo de manhã. Tem aquelas igrejas, né, tipo adventista, que é o sábado, né, eles cultuam o sábado, né? Mas é diferente lá em Portugal, que eu acho que como a igreja que eu pertencia era mais voltada ali naquela linha da Assembleia, nós tínhamos de manhã escola dominical, que era tipo de 9 às 10. Aí de 10 a 11h30, 10 a meio-dia, que era 2 horas de culto, era o culto. Então a gente ficava na igreja tipo umas 3 horas. Se eu não estou enganada, era isso mesmo. E aí, como essa vertente, né, da linha assim, mais pentecostal, a gente tinha culto à noite também. Então quem não ia no culto de manhã, ia à noite, às 7 da noite. Mas aqui não tem esse costume. A maioria das igrejas, o culto que eu conheço, tá, gente, é de manhã. E as experiências que eu tô tendo, graças a Deus, até agora, são tanto nas outras que eu visitei também, né, que eu já tive visitando outras igrejas assim, mais pentecostais, são pessoas super acolhedoras. A maioria das igrejas aqui ajudam o imigrante, né, quando chegam, às vezes com roupa, né, com roupa usada, em várias coisas, né, até mesmo em relação à documentação, passaporte, escola. Muitas igrejas têm esse trabalho de ajudar os recém-chegados, né? Então, assim, não sei, talvez você está assistindo esse vídeo agora, acabou de chegar, caiu aqui de paraquedas, fica uma dica. Cesta básica, comida, agasalho, bota, sei lá. Procura uma igreja, né, católica, cristã, uma comunidade, né? E acho que a maioria tem esses serviços de apoio, assim, às pessoas. Uma coisa muito boa, né? Porque quando a pessoa é imigrante, né, a maioria tá aqui sozinha, então quando você tem esse apoio, assim, de pessoas que já passaram dificuldades, né, já passaram por isso também, não é fácil, né, quando a gente imigra. Eu falo por mim, migrei já 2 vezes e graças a Deus tenho recebido, assim, ajuda, né, no início do pequeno grupo que eu frequento. Essa igreja que eu vou tem a célula, né, que é um pequeno grupo, e todas as terças à noite a gente se reúne, foi muito bom. No Natal nós tivemos a semana antes do Natal, que fizemos o jantar, com fraternização. Então é super importante, né, gente? Independente do lugar que a gente esteja, Brasil, Portugal, Estados Unidos,
uma vez na semana, né, um domingo, que a gente tira para buscar o Senhor. Mesmo que a gente sabe, né, que não é só no domingo, é o dia a dia que a gente tem que buscar a Deus, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, né? Então não é só o domingo que você vai buscar a Deus, mas é bom você congregar, você participar ali de uma igreja, né? Porque é assim que você é ajudado e ajuda também. Nós precisamos um do outro. O ser humano, ele foi feito para viver em comunidade, né? E não para viver isolado. Viver isolado não faz bem. É isso, um recadinho que eu quis deixar aqui para vocês, essa reflexão. E espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva-se, manda para alguém. E até a próxima. Um beijo.